Tá tirando aí, tá nada. E aí, galera, como vocês estão? E aí, do mal? E aí, galerinha do bem, como vocês estão? Beleza? Começando um reggaeton, esse aqui é um reggaeton, esse aqui, celular que fez aqui. E aí, galera, muito bom dia a todo mundo. Eliezer, Lele Power, Karina, Udine, Perrucho, e aí, galera, Bruna Maciel, o Cabral, cheio de pins, o Homem Pin, né? Suelen, Diegão, a Cá que está aqui conosco. Que está aqui super animada. Ô, amor, demonstra toda a sua animação aí pros primos. Bom dia, gente. É assim, amor? Dá um grito aí. Não vou gritar. Não, ainda vou gritar, ok. Então é isso aí, muito bom dia pra vocês. Hoje o bicho vai pegar, a casa vai cair, porque temos um Tarantina solta, olha aqui, ó. Temos um Tarantina solta. Olha que maluco. Ele é muito doido. E vamos começar, estamos preparados e vamos falar a frase do dia. A frase do dia, primos e primas, é: toda impaciência é acompanhada de um bom prejuízo. Toda paciência é acompanhada de um bom prejuízo. Então, o que eu percebo, né? Eu percebo que toda vez que a gente é imediatista, ou seja, a gente prefere premiar o imediatismo na nossa vida ao invés de pensar a longo prazo, a gente se ferra. Em tudo na nossa vida, não é? Então, por exemplo, eu vejo dieta, né? Se a pessoa quer fazer uma dieta muito foda, sabe? Uma dieta de perder 10 quilos em uma semana, geralmente gera o efeito sanfona, né? Ela foi muito impaciente e certas coisas, elas requerem paciência, né? Paciência. Quando você vai investir o seu dinheiro, se você quer um retorno muito rápido, o que vai acontecer? Imagina que você tem graus diferentes de risco, não é? Você tem aqui por exemplo, um título público, você tem uma renda fixa, não um tesouro direto, aí depois você tem um título de crédito privado, né? Você vai ter, sei lá, uma debênture, alguma coisa assim, aí você vai ter, depois disso, uma renda variável, ações, aí depois disso aqui você vai ter uma especulação no mercado de derivativos, por exemplo, e você vai seguir nesse grau de risco aqui. Se você quer ganhar dinheiro muito rápido, você vai ter que correr mais risco, cada vez mais risco. Risco não necessariamente é ruim, mas quando você ultrapassa esse ponto aqui do que é saudável e você vira uma pessoa maluca, gananciosa, querendo da noite para o dia mudar totalmente a sua vida, não é? Da noite para o dia mudar totalmente a sua vida, o que acontece? Você acaba se expondo ao risco da ruína, porque você foi impaciente, né? Então o que acontece? Você se ferra, você pode quebrar, você pode perder tudo, perder mais do que você tinha. Então, pensa assim, ó, vamos supor que você está com muita pressa no trânsito. E aí, você sobe numa moto e você começa a querer acelerar para você chegar no seu compromisso e você está atrasado. Então, você tem um horário, você tem um compromisso, tem uma reunião, 2 horas da tarde, você está saindo atrasado, né? E aí você vai subir numa moto para chegar correndo lá e você está com tanta pressa que você perde um pouco a noção do que está em volta e você está indo muito rápido e você pode bater, você pode ter problemas. Um carro, a mesma coisa. Então, assim, será que faz sentido? Né? Será que faz sentido esse tipo de coisa na nossa vida? Geralmente, impaciência, ela vem acompanhada de um bom prejuízo. Pode não acontecer nada agora, mas se ao longo da sua vida você se deixar levar por esse momento de impaciência, você vai ter problema. Com certeza você vai ter problema, entendeu? E em algum momento você vai se ferrar, né? Porque você está se expondo ao risco da ruína constantemente. E o risco da ruína é o risco de você sair do jogo, entendeu? É o risco de você sair do jogo. Não corra o risco de sair do jogo, ok?
Ok, então vamos que vamos. Pessoal, hoje faremos uma coisa um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu acabei pegando alguns slides do módulo 3, ou seja, do terceiro pilar, que é o pilar competências, tá? Antes de a gente terminar o pilar comportamentos, porque eu acho que hoje, olhando para trás, para esse treinamento, eu acho que essas aulas que eu vou dar agora para vocês, eu acho que elas se enquadrarem talvez um pouquinho melhor dentro de comportamentos por causa do prosseguir das aulas, tá bom? Ó, o Tarantino ele é impaciente, é maluco, olha aqui, ó, o que vai acontecer? Daqui a pouco o vizinho vem aqui reclamar, não é? Então, é isso aí, a impaciência do Tarantino está ferrando com a gente. Eu vou mandar todos os slides para vocês agora no grupo do Telegram, assim que terminar, ok? Vamos falar sobre necessidades básicas do ser humano, ok? Então a gente vai misturar um pouquinho de Maslow com algumas coisas aqui, temos alguns slides muito bonitinhos. E aí vamos falar de performance e foco, tá? Sobre uma ótica que talvez você não tenha visto ainda, tá bom? Então temos slides super fodas. E sobre performance e foco, na verdade, eu vou falar muito sobre o dia que eu conheci o César Cielo, né? Medalhista brasileiro olímpico e tal, assim, vou compartilhar muita coisa legal, tá? Que eu acho que vai agregar muito para você, assim como agregou para mim, principalmente quando eu conheci ele, tá? E não só ele, como o Thiago Pereira também, que me ensinou muito sobre isso, e enfim, várias outras pessoas, ok? Então vamos começar. Vamos falar de necessidades básicas primeiro. Necessidades básicas. Cadê essa parada aqui? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Me confirma se o áudio está legal aí para vocês, que eu estou usando esse fone aqui. Me diz se está legal. Pra mim tá quase real o áudio. Para você tá bom? Tá me ouvindo aqui, mano? Que bom saber disso bem. Ó, só para vocês terem uma noção, uma consciência, isso daqui é o seguinte. Esses aqui são todas as aulas do Pilar Competências, tá vendo? São todas as aulas do Pilar Competências que a gente vai misturar hoje, nos próximos dias. A gente vai misturar um pouquinho com algumas coisas ainda de comportamentos, tá? Mas eu estou mandando todos os slides para vocês, ok? Então eu estou mandando todos os slides para vocês. Aí vocês podem estudar, fazer rabisco, etc. Então vamos começar com necessidades básicas. O que acontece? Tem o senhor Maslow, não é? Todo mundo já ouviu falar no Maslow. Ele tem uma parada que é um triângulo que todo mundo já conhece, em que ele considerou hierarquicamente as necessidades básicas do ser humano. Só que se você quer ser bom nos negócios, se você quer ser bem sucedido em qualquer coisa, é bom você entender a hierarquia aqui da pirâmide de Maslow, porque você precisa entender o seguinte. Ontem eu estava com o Whindersson Nunes, ok? Ontem eu gravei com o Whindersson Nunes, a gente estava junto. E ele me ensinou muita coisa. Então, o que ele me ensinou, por exemplo? Uma das coisas foi, a gente gravou, depois a gente foi almoçar, né? A gente almoçou, a gente conversou sobre vários assuntos. E dentre vários assuntos, eu estava conversando com ele sobre algumas coisas que eu acredito que são essenciais para a pessoa evoluir, né? Então, eu estava compartilhando com ele a teoria do Rick Chester, que é a teoria da cesta básica, em que você dá uma primeira cesta básica, você socorre a pessoa, a segunda cesta básica você ajuda a pessoa, e a terceira cesta básica você atrapalha a pessoa, ok? Porque aí a pessoa já está numa zona de conforto. E eu estava mostrando para ele sobre isso. E aí a gente estava chegando à conclusão que, em muitos casos, essa teoria faz sentido. Mas em alguns casos não. Ele estava contando de quando ele foi para a África. Ele estava contando de como foi lá, de que ele estava na África e lá a galera às vezes passa fome. E o pessoal, eles comem tão pouco que assim, o pessoal às vezes come biscoito de lama, entendeu? Boneca, o pessoal, tinha uma menina que ele contou que tinha uma garrafa assim, que tinha um cabelinho na garrafa, não é? E era uma tipo a boneca dessa menina. As pessoas lá, elas na casa delas tem água até aqui, assim, em muitos lugares, então tem doenças. A pessoa fala assim, eu tô com AIDS, como se fosse tô resfriado, entendeu? Uma coisa simples assim. Isso é muito chocante, Só que o que eu percebi ontem e eu resolvi trazer para a aula de hoje é o seguinte, que, cara, não adianta a gente querer colocar a nossa régua, a nossa verdade em tudo. Então, a minha vida, hoje, eu, Thiago, ela é diferente da maioria das pessoas. Então, se eu coloco só a minha verdade para fora, eu acabo falando com um grupo
seleto de pessoas que simpatizam muito comigo e que vivem realidades muito próximas, muitas vezes. Então, se eu não entender essa pirâmide de Maslow e não entender qual que é a ordem de prioridades dela, eu não consigo falar com diferentes públicos, como por exemplo na África. Eu não conseguiria entender a realidade dessas pessoas, primeiro porque eu nunca vivi isso daqui, segundo porque, cara, não faz sentido para mim, né? Se eu for pensar sob a ótica da minha realidade apenas, tá bom? Apenas. E então, enfim, como que funciona a pirâmide de Maslow, tá? A pirâmide de Maslow é o seguinte: imagina ter uma base em que você tem uma necessidade que ela deve ser satisfeita para que você possa satisfazer a próxima necessidade, tá? Então, a gente tem basicamente dois tipos de necessidades. A gente tem necessidades básicas e necessidades secundárias. Então, o que são necessidades básicas? Primeiro, a primeira necessidade básica que um ser humano precisa satisfazer. A primeira necessidade básica é a necessidade fisiológica. Então, o que é a necessidade fisiológica? É a necessidade de você continuar vivo, de você respirar, de você comer, de você beber alguma coisa, de você dormir, né? Então, isso daqui são as necessidades básicas do ser humano, né? Então, no trabalho, o que seria uma necessidade básica fisiológica? Seria você ter um horário flexível, você ter um conforto físico para sentar, para estar em pé, uma coisa assim, não é? Seria você ter intervalos no trabalho. Então, eu fui garçom no Outback. Não vou falar de que eu fui barman em balada. Cara, era um trabalho desgraçado, assim, porque a gente ficava correndo o tempo todo, ficava em pé o tempo todo, cara, tinha muita correria, tinha briga, tinha muita coisa, entendeu? Eu aprendi muito. Mas era muito agressivo aquele ambiente, aquela coisa de ficar em pé o tempo todo, de ficar correndo e tal. Só que eu ficava muito tempo, a gente devia ficar, a Cá trabalhou comigo também, devia ficar às vezes, sei lá, 14 horas? Umas 14 horas talvez. E né? não parava, era diretão. E não parava. E era assim, era o pior horário de todos. Era, sei lá, das 6, 7 da tarde até 6, 7, 8, 9 da manhã às vezes. Agora, se a gente ficasse 2 dias seguidos dessa forma, isso aí já começaria a ferir as nossas necessidades fisiológicas, ok? Então a primeira coisa que o ser humano precisa fazer é isso. Só que eu acho que a maioria de vocês aqui já tem essas necessidades satisfeitas, né? Eu tenho. Só que o ponto é, essas pessoas na África não têm, né? Então, a maioria das pessoas ali na África não tem. Então, a gente precisa entender que para eles, isso daqui é tão importante para eles quanto para você de você ganhar dinheiro, entendeu? Porque a gente costuma dar graus de importância semelhantes à nossa necessidade imediata. Então, obviamente, se a gente fosse olhar de longe, cara, é muito mais importante você comer, você dormir, você respirar do que você ganhar dinheiro, não é? Só que a partir do momento que você vai suprindo essas necessidades, você começa a dar um peso muito grande para essa próxima necessidade, não é? Então, depois que você supra a necessidade fisiológica, você tem uma segunda necessidade, segundo Maslow, que é a necessidade de segurança. Então pensa assim, o pessoal que mora num lugar muito agressivo, né? Então você pega, não sei, alguém nasceu numa favela muito agressiva aí, sei lá, estou viajando aqui, tá? Um ambiente muito agressivo. Às vezes você porque assim, favela é uma coisa que tem que respeitar, né? Porque tem lugar que é uma puta comunidade, tem uma coisa legal, o pessoal tem que se desenvolver, mas tem ambientes que às vezes isso aqui é muito agressivo mesmo. Então, às vezes você está num lugar e você já satisfez as suas necessidades fisiológicas, você consegue dormir, você consegue respirar, você consegue tudo isso. Só que aí você começa a se preocupar com a segunda coisa, e a segunda coisa é a segurança. A segunda coisa é a segurança, então você começa a se preocupar com segurança, não é? Então, tem pessoas que assim, elas precisam de segurança urgentemente, porque elas já fazem tudo que a necessidade fisiológica pediria, digamos assim. Então você precisa se sentir seguro. As pessoas precisam se sentir seguras. Se você entende que as pessoas precisam se sentir seguras e você consegue fornecer segurança para uma pessoa, cara, porque se a pessoa não se sente segura, isso aqui virou prioridade para ela. Então é legal você entender isso aqui, porque você começa a pensar no seu cliente, começa a pensar nos seus amigos, começa a pensar na sua família, começa a pensar nas pessoas que estão no seu escritório, começa a pensar na sua equipe, como você faz para satisfazer as necessidades delas. Então você começa a pensar na segurança da sua equipe. Tá? Só que depois que você atinge essas duas necessidades, essas são as necessidades primárias do ser humano, entendeu? São necessidades primárias. Mas depois disso, aí você tem necessidades secundárias, né? O que são as necessidades secundárias? São, por exemplo, as necessidades sociais, né? São as necessidades sociais, tá?
Então o que seria isso daqui? Seria você se sentir parte de um grupo, seria você ser membro de um clube, seria você receber carinho, você ter familiares, né? Então imagina assim, aqui nessa live, somos 44 mil pessoas, a gente satisfaz isso daqui, por exemplo, a necessidade social para muitas pessoas, porque dentre vocês, eu sei que tem muitas pessoas que às vezes se sentem retraídas com a sociedade, são pessoas que às vezes têm vergonha de falar, são às vezes pessoas que são rejeitadas, você tem um monte de coisa, você tem de tudo aqui. E muitas pessoas estão aqui para satisfazer essa necessidade social, tá bom? Essa necessidade social. Porque o ser humano é um bicho social. O ser humano é um bicho social, né? E a gente tem uma parada que eu aprendi, que é o seguinte, o ser humano, a principal necessidade que a gente tem é a necessidade de ser aceito. A gente tem a necessidade de ser aceito. Isso aqui tem a ver com o nosso passado, né? Porque antigamente, né, a gente precisava se juntar em bando para poder, sei lá, vencer uma luta com um tigre, sabe? Uma parada assim. Então, você tem a necessidade de ser aceito, porque se você não fosse aceito pelo grupo, você ia ser deixado pelo grupo, você ia morrer, entendeu? Então, isso aqui é uma coisa que veio até hoje. A gente precisa ser aceito. Então, essa necessidade social ela é muito importante. Ela é muito importante. Só que depois que você satisfaz essa necessidade social, e no trabalho, a gente está falando, por exemplo, de você conquistar amizade, sabe? De você ter relações legais no trabalho, de você ter boas relações, de você ter um chefe legal, quer dizer, um líder, né? Porque o que acontece? Às vezes você está num trabalho, para pensar, alguma vez já aconteceu com você que estava num trabalho e você não estava bem com ninguém? Em que no trabalho todo mundo era um pau no cu com você? Já aconteceu isso daí? Você odiava todas as pessoas? Já aconteceu? Porque se isso aconteceu, você estava só precisando satisfazer essa necessidade aqui, a necessidade social. E às vezes a sua equipe não soube perceber, seu chefe não soube perceber, os sócios da empresa não souberam perceber, e eles perdem um profissional como você, porque eles não conseguem satisfazer isso. Então eles precisam satisfazer essa necessidade social, entendeu? Só que depois que você tem isso daqui, você tem um próximo passo na pirâmide. O próximo passo é a necessidade de estima. A gente tem essa necessidade de estima, né? Então, o que é estima? É a gente ser reconhecido. Porque depois que a gente satisfez tudo isso, né? Então, lembra, a gente satisfez necessidades fisiológicas, depois satisfez necessidade de segurança, depois satisfez necessidade social. Agora o que a gente quer é ser reconhecido. As pessoas querem ser reconhecidas. Você quer que outras pessoas falem bem de você. Você quer que outras pessoas admirem o que você faz. Você quer que outras pessoas digam que você é bonito, que você é bom no que você faz, que você é bonita, que você é inteligente, que você faz as coisas rápido. Você quer que as pessoas te elogiem, você quer suprir essas necessidades de estima, tá? No trabalho, por exemplo, isso daqui acaba sendo levado para as pessoas te darem uma responsabilidade pelo resultado. Sabe aquela coisa de você estar numa reunião e aí você conversou com uma pessoa antes, a pessoa chega na reunião e ela fala a sua ideia na reunião e não fala que foi você que deu? Tá ligado isso daqui? E as pessoas ficam putas com isso. Por quê? Porque ela feriu sua necessidade de estima. Ela feriu sua necessidade de estima. Então, isso daqui começa a te atrapalhar profundamente. Então, você fez um puta projeto, a pessoa não te dá crédito. Já percebeu que os líderes, eles dão crédito? Já percebeu que as pessoas profissionais de verdade de sucesso, quando eles vão citar uma frase, eles dizem de quem é a frase? Você já percebeu isso daqui? Você já percebeu que quando um líder ele tem um puta resultado e foi uma outra pessoa que encabeçou tudo isso aqui, ele premia essa pessoa em dinheiro, publicamente, em sociedade? Então tem uma regra que eu aprendi no mundo corporativo que é o seguinte: quando você quer elogiar as pessoas, quando você quer premiar as pessoas, faça isso em público. Faça isso em público. Quando você quer dar um come nessas pessoas, ou um puta feedback, dá só para ela, tá? Porque o que acontece é, se você dá um come em público, você está ferindo demais a necessidade de estima dessa pessoa. Demais. Agora, se você eleva ela publicamente, ela se sente muito bem. Então toma esse cuidado, porque se você der um feedback só para ela, você tem menos chance de ferir o ego dela. Se você der um feedback para ela assim em público, ela vai se sentir muito mal, vai entrar na defensiva. Tá? Então, tá entendendo? Por isso que faz sentido começar a entender melhor essa pirâmide de Maslow. Tá bom? Então é isso aí, ó. A Fran falou, hoje existe muito chefe pensando que é líder. Exatamente, todo mundo acha que é líder. Ninguém acha que é chefe. Na verdade, ninguém gostaria de ser um chefe, não é? Ninguém gostaria de ter um chefe. Mas
várias necessidades, principalmente a necessidade do seu ego, ela acaba, às vezes a pessoa não tem reconhecimento, mas então o chefe, né? Ele está aqui, ele não tem reconhecimento da equipe dele. Como ele não tem reconhecimento da equipe dele, o que ele começa a fazer? Ele começa a querer impor coisas e fazer os outros se sentirem mal. Porque tem gente que, para se sentir bem, ao invés de se elevar, elas acabam querendo inferiorizar as outras pessoas. Já percebeu isso aqui? Tem gente que, ao invés de querer se elevar, elas inferiorizam outras pessoas para tentar ficar maior, para tentar mostrar que elas são melhores que outras pessoas. Isso aqui é bullshit. Isso aqui é bullshit. Ontem eu estava conversando com o Kaká Diniz, um cara que eu passei a admirar pra caramba, tá? Kaká Diniz, quem conhece o Kaká Diniz aí? Me comenta aí. E ele falou uma coisa muito foda sobre inveja, e que tem muito a ver com isso daqui, com o chefe, com o líder e tal. Ele falou assim, inveja não é você ter... e veja só, eu estou citando ele, tá vendo? A maioria das pessoas, o que geralmente fazem? Elas não citam, elas falam uma frase como se fosse delas, né? Então assim, o que o Kaká falou? Ele falou sobre inveja, que as pessoas não têm inveja de você porque elas não têm o que você tem. Mentira, as pessoas não têm inveja de você porque você tem o que você tem. Né? Ninguém tem inveja de você porque você tem alguma coisa, não é? As pessoas, elas têm inveja de você porque elas não têm o que você tem. Você entendeu a diferença? É isso que acontece. Então imagina assim, ó, você hoje, você tem um cargo legal na empresa, ou você tem um trabalho, você tem alguma coisa que você ralou muito para ter. E você tem isso aqui. As pessoas não têm inveja de você porque você tem isso daqui. Elas têm inveja de você porque você tem e elas não. Entendeu? Esse que é o negócio. Esse que é o negócio. Então, cuidado. A necessidade de estima ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa, tá? Porque se você fere ela, cara, é quase igual você ferir uma necessidade fisiológica ali atrás, a necessidade de segurança. Se alguém vê o filme uma necessidade de segurança, a pessoa está lá com a família dela, ela vai proteger a família dela. E você pode se dar mal. E na necessidade de estima, a mesma coisa. Às vezes você pode querer te dar a volta aí no mundo corporativo. Então, toma cuidado. Uma coisa que eu aprendi também recentemente é o seguinte. Quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ficar. Quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ficar. E quanto mais você cresce ainda, mais humilde você tem que ser e ficar. Por quê? Porque as pessoas elas não gostam de bater em cachorro morto. Já parou para ver isso aqui? Ninguém gosta de bater em cachorro morto. Ninguém gosta de sei lá, tirar onda com alguém. O cara tá no chão ali, morto. Cara, você vai tirar uma onda com essa pessoa? Não vai, não faz sentido. Não faz sentido, né? Além de não dar ibope, isso daqui não mexe com o seu senso de estima. Você não vai se elevar se você mexer com alguém que está tão abaixo de você, né? Entre aspas, abaixo de você. Então, a ideia é que você seja mais humilde, mais humilde, mais humilde, mais humilde. Por quê? Porque quanto mais você cresce, mais você vai receber críticas e porrada. E quanto mais humilde você é, melhor para essa evolução. Melhor para essa evolução. Porque quanto mais você cresce, mais você percebe que você é um completo idiota. Por que eu estou falando isso? Quanto mais conhecimento você tem, mais você percebe que você é um completo idiota. Sabe por quê? Porque você tem muito conhecimento, você está estudando tudo. Aí você tem uma opinião formada. E quando você tem uma opinião formada, você geralmente é um completo idiota. Sabe por quê? Porque essas opiniões elas mudam o tempo todo. Então você tem que ter sempre a sua opinião com humildade. Com humildade. Porque quando eu estava conversando ontem de novo com o Whindersson, isso foi muito legal, porque, cara, eu tinha uma opinião formada sobre um assunto, tá? Eu tinha uma opinião formada sobre um assunto. E aí ele pegou e falou, olha, eu fui até lá e aconteceu tal coisa, eu aprendi tal coisa, tal coisa. Eu falei, caraca, minha opinião mudou. Então o que eu percebo? A gente precisa ter humildade. Quanto mais a gente cresce, mais humildade a gente tem que ter, tá? Faz sentido para vocês aqui? Sim ou não? Me manda aí um joinha se faz sentido e me manda um assim se vocês não acham que faz sentido, tá? Temos nosso código, né, primos? Esse daqui é o nosso código. Façam um favorzinho para nós, primos. Cliquem no aviãozinho, vai subir a sua lista de amigos, manda para 3 amigos dessa live. E aí quem mandar, manda esse símbolo aqui para eu saber que você fez isso, tá? E para a gente ter mais pessoas na live de amanhã, ok? Manda isso daqui no aviãozinho para saber que você mandou para a galera. Faz sentido? Legal, faz sentido. Muito legal esse papo de humildade. Isso daí quem me ensinou foi o Graham Benchimol, sobre humildade. Quanto mais cresce, mais humildade. Quanto mais cresce, mais humildade, tá bom? Temos o Adib final, né, Adib? Vamos falar hoje. E aí temos o último
degrau, não é degrau que chama, né? Enfim, último nível na pirâmide de Maslow. Hoje vai ter um cafezinho hoje, Ju? Talvez. Talvez tenha um cafezinho hoje? Talvez, ainda não tenho certeza. É? Ok, temos uma maquininha de café agora aqui, primos. E aí temos o último espaço na pirâmide, que é o espaço da necessidade de autorrealização. Autorrealização, tá? A autorrealização é um degrau que poucas pessoas chegam, tá? Muitas pessoas elas ficam tão presas ao ego que elas não conseguem chegar nesse degrau. Então, isso aqui tem a ver com necessidade de crescimento, sabe? É você sentir alguma coisa, é quase que é uma autorrealização, você sentir o fulfillment, é você sentir você realizado com o que você está fazendo. Tem muito a ver com a parada do propósito, de você fazer algo por algum objetivo, não é? Então, é quando você consegue de fato aproveitar todo o seu potencial. No trabalho, você acaba suprindo isso daqui, muitas vezes, cara, quando você tem desafios no trabalho e você consegue passar por cima deles, quando você tem uma necessidade de influenciar nas decisões da direção da empresa, quando você tem autonomia. Então isso aqui é muito importante, só que veja só, não adianta você falar, e esse aqui é um erro que eu cometi há muito tempo, não adianta você falar, por exemplo, de autorrealização para as pessoas se elas estão no momento de suprir a necessidade de segurança delas, entendeu? Cara, eu estou falando com uma pessoa aqui que o medo dela é morrer com um tiro com a pessoa que mora do lado dela, necessidade de segurança, e eu estou falando para ela de necessidade de estima, eu estou falando para ela de necessidade de autorrealização. Do que vai adiantar? Do que vai adiantar? Então eu preciso ter muita humildade de entender com quem que eu estou falando, entendeu? Porque se eu ficar falando para a pessoa errada, não vai fazer sentido para essa pessoa, não vai fazer sentido para essa pessoa, tá bom? Então isso é importante, tá? Agora, poucas pessoas que conseguem suprir tudo isso, elas entendem que existe um outro grau de necessidades, né? Quanto mais você cresce, mais você tem necessidades, e essas necessidades elas nunca são supridas 100%. A gente nunca se sente suprido 100%, tá? Então a gente começa a ter necessidade de conhecer e entender mais as coisas. É um momento em que, imagina assim, muitas pessoas quando chegam nesse momento, elas começam a se preocupar com outras coisas. Elas começam a pensar em por que as coisas são assim, né? Começam a refletir mais, começam a pensar em religião, começam a pensar em tudo, tipo, porra, como que faz esse negócio, entendeu? Caramba, então as pessoas começam a querer compreender mais as coisas, então é um outro grau de coisas, não é? E aí as pessoas começam a querer se satisfazer esteticamente também, tá bom? Então isso é muito importante. Vou mandar esses slides para vocês, tá? De pirâmide de Maslow, tem algumas coisas que eu não falei aqui, claro, os slides têm muito mais detalhes. Eu queria só passar para vocês um conceito, que eu vou falar um pouquinho de performance e foco. Eu estava na casa do Cielo, tá? E o Cielo estava falando um pouco, o Cielo, medalhista olímpico e tal, de ouro, né? E aí ele estava falando um pouco sobre algumas coisas. Ele teve um trecho, que é esse daqui, que o Cielo falou o seguinte para mim. Cara, inclusive eu fui na casa dele, ele botou um prato aquele dia, gigante, assim, gigante. Então você começa a ver arroz, feijão, parece que eram camadas, assim, sabe? Arroz, feijão, pá. Nem lembro o que tinha lá, mas é muita coisa. Eu até cito no meu livro isso daí. E aí ele diz o seguinte: competitividade ajuda e atrapalha. A minha exigência de perfeição sempre foi muito grande, desde videogames. O desafio de conseguir fazer sempre o que me propus sempre foi muito forte para mim. A competitividade é algo muito bacana, para mim sempre foi. Mas em alguns momentos, quando eu perco a cabeça, ela me atrapalha, ela me tira do sério. Mas eu sou o que sou por conta da minha exigência comigo mesmo e pelo nível de competitividade que eu tenho. Esse sempre foi um dos meus diferenciais. Sempre teve um fogo dentro de mim que queria ver um tempo melhor na piscina. Tá? Então César Cielo disse isso. Então o que ele fez aqui? Ele abdicou de muita coisa na vida dele para ter um foco extremo, e ser extremamente performático, um cara que performa muito. Tá? E por que ele conseguiu ter tanto resultado? Né? Tiveram várias coisas, não vou falar de todas as variáveis, eu nem saberia dizer todas as variáveis, não é? Mas uma das coisas as pessoas ele sacrificou muito outras coisas na vida dele para focar só nisso, porque o foco, perguntaram aqui sobre melhores amigos. Gente, eu adicionei muita gente aos melhores amigos, de verdade, assim, muitas, milhares de pessoas.
eu tô vendo que tem algumas pessoas que disseram que me marcaram e não estão meus melhores amigos no Close Friends. Então o que eu vou fazer? Eu vou provavelmente mandar uma mensagem hoje no Instagram de alguma forma, tá? Manual, pedindo um print de quem me mandou, de quem postou alguma coisa assim. E aí eu vou pedir para minha equipe adicionar manualmente essas pessoas que faltaram, tá bom? Não se preocupem. Mas de qualquer forma, os stories do Close Friends, eu deixo eles todos gravados no destaque. Então no destaques, as pessoas que são do Close Friends, elas podem ver tudo que já foi postado no Close Friends. Então não se preocupa, tá? Tudo que está no Close Friends você vai poder ver, porque eu deixei ele salvo no destaques para você. Então o César Cielo, ele disse não para muita coisa na vida dele. Você consegue pegar uma caneta que eu vou rabiscar lá, por favor? O César Cielo disse não para várias coisas na vida dele. Foco é dizer não. Já falei isso algumas vezes, tá bom? Foco é dizer não. As pessoas têm dificuldades em dizer não. As pessoas têm dificuldades em dizer não. E é por isso que elas começam a ficar cheias de coisa e não conseguem fazer nada, velho. Porque elas têm tanto projeto para tocar. Eu, por exemplo, vou ser super humilde agora para vocês. Eu fiz uma cagada, tá? Que cagada que eu fiz? Eu fiz uma cagada em que eu tinha um ponto aqui, que era um ponto ideal para mim de trabalho, ok? E eu estava aqui. E eu falei, ok, eu vou acelerar mais para chegar nesse ponto. Eu comecei a fazer várias palestras e eventos e parcerias. O que aconteceu? Eu comecei a acelerar tanto e a gente está com uma demanda tão grande que eu fiz aqui, ó. Eu passei do ponto ideal. Então hoje, assim, o que eu fiz? Eu tenho uma demanda gigante, então vocês me veem nos stories correndo toda hora, não é? Correndo toda hora. Então o que aconteceu? Eu acelerei tanto que, cara, hoje eu acho que eu não tenho nenhum final de semana até 22 de dezembro. Entendeu? Então eu tô correndo pra caramba. Eu sei que pra mim isso não é ideal. O ideal é que eu tivesse um pouco menos de afazeres, não é? Então eu, por exemplo, não soube dizer não. Eu não soube dizer não para isso e estou colhendo o que eu plantei, não é? Eu não soube dizer não, né? Para começar. Depois, não soube gerenciar as coisas. Então eu perco o foco de fazer algumas coisas específicas por causa de um excesso de coisas ali. Eu amo o que eu faço. Só que, se você ama correr, imagina você correr por 30 horas seguidas. Você vai morrer, sei lá, entendeu? Você vai cair no chão. Então é natural, né? Errar é natural. O que você não pode, o ruim é você não aprender nada com isso, não é? Então eu não disse não o suficiente aqui, eu me ferrei por isso, certo? Eu amo o que eu faço, mas tenha em mente que foco é dizer não, que senão você vai começar a fazer um monte de coisa e vai desfocar, tá bom? Então olha só essas estatísticas aqui que eu puxei. 99% dos brasileiros são procrastinadores, tá? 90% das pessoas que passaram por uma cirurgia coronária não mudam seu estilo de vida. Olha só. 90% das estratégias falham por causa da má execução. 80% das pessoas enrolam no trabalho. Olha que foda. Então, tem 4 grupos de pessoas. Eu vou mostrar para vocês ali, ó. 4 grupos de pessoas. Como que a gente vai ligar a luz aqui, mano? Dá para ligar uma luzinha, por favor? Pega só, tem 4 grupos de pessoas. Então, olha só. Tem 4 grupos de pessoas. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui, às vezes eu uso nas lives, tem um vidro que eu costumo escrever. Então são 4 tipos de pessoas. Imagina que você tem 4 bolas aqui, ó. Você tem 4 bolas aqui, ok? Imagina que a gente tem uma primeira bola aqui, que é uma bola em que a pessoa não tem resultado, sem resultado e sem equilíbrio. Tá? A pessoa que ela não tem resultado e ela não tem equilíbrio. Quando a pessoa não tem nem resultado, nem equilíbrio, essas pessoas elas não são bem-sucedidas em nada. Em nada, nem no business delas, nem emocionalmente, nem nada. Agora, você tem a pessoa que, por outro lado, é uma pessoa que não tem resultado, mas ela tem muito equilíbrio. Ó. Então, é uma pessoa que não tem resultado, mas tem equilíbrio. Então, sem resultado, com equilíbrio.
Quando a pessoa não tem resultado, mas tem equilíbrio, ela é uma pessoa que ela vai ter muitos problemas na vida dela, só que ela vai estar uma pessoa equilibrada, mais tranquila, né? Geralmente essa pessoa é aquela pessoa do deixa a vida me levar, sabe? É a pessoa do deixa a vida me levar. Agora você tem a pessoa que ela tem muito resultado e ela não tem equilíbrio. Então ela tem resultado, mas não tem equilíbrio. Essa pessoa aqui, ela dá muito resultado no trabalho, ela dá muito resultado em todas as atividades que ela faz, ela realiza, mas essa geralmente é a pessoa que está ferrada porque não cuida da saúde, sabe? Não descansa, não tem relações às vezes sociais, entendeu? Ela tem vários tipos de problemas. Então, qual que é o ideal aqui? O ideal é que você consiga, de certa forma, ter tanto resultado quanto equilíbrio. Então é com resultado e com equilíbrio. Porque essas são as pessoas que de fato são extraordinárias nas atividades que elas desempenham. Elas são pessoas que trabalham pra caramba, que elas conseguem ter equilíbrio, que elas dividem melhor o seu dia. Então são pessoas que têm um baita resultado. Então assim, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Eu costumo ser essa pessoa aqui de baixo. Mas hoje eu estou sendo essa pessoa aqui, ó, com resultado sem equilíbrio. Para mim, momentaneamente faz sentido esse desequilíbrio aqui. Mas eu quero voltar para cá. Eu quero voltar para cá. Porque se eu ficar aqui por muito tempo, eu vou ter grandes problemas. Vou ter grandes problemas. Eu quero estar aqui. Com resultado, com equilíbrio. Tá bom? Então, eu preciso disso. Então, onde você está? Né? Você está aonde? Comenta aí para mim. Tá? Então, você precisa saber disso. Tá bom? Porque não adianta só você ter resultado e também não adianta só você ter equilíbrio. Tá? Não adianta. Porque, por exemplo, o que eu começo a perceber? Ué, cadê o tampinho, mano? O que eu começo a perceber? Que, velho, se você está num momento muito performático, o que acontece com você é que você está dando um puta resultado, mas aí o que começa a acontecer? Você começa a ficar gordo. Tá? Então, eu vou contar tudo em relação ao meu caso. Tá? Você começa a sair do peso. Você começa a... Pô, eu tenho uma época que eu trabalhei no mercado financeiro e eu trabalhei uns 7 anos no mercado financeiro e eu desequilibrei demais. Por quê? Porque eu comecei a focar muito no negócio, para o negócio crescer, mas eu comecei a trabalhar tanto que eu abri com muito foco, eu comecei a ter muito resultado, mas sem equilíbrio. Eu comecei a ficar gordo, eu comecei a perder cabelo, comecei a me estressar, comecei a perder amigo. Então assim, existe um meio termo aqui, tá? Existe um meio termo aqui que você precisa encontrar. Porque chega uma hora que a relação do quanto você performa mais pro quanto você perde de equilíbrio começa a não ser mais vantajosa. Então, qual que é uma técnica boa para você fazer isso daí? Eu vou dar de presente para vocês um slide para vocês treinarem nisso. Uma técnica boa é você nunca esquecer do Pareto. É você nunca esquecer que 20% das coisas que você faz geram 80% do seu resultado. Então, na Itália, né, o Vilfredo Pareto, no começo do século XX, fez um estudo e o que ele chegou à conclusão? Que 80% da riqueza da Itália está na mão de 20% das pessoas. 20% dos trabalhadores faziam 80% do trabalho. 20% dos criminosos cometiam 80% dos crimes, olha só. 80% dos acidentes de carros vinham de 20% dos motoristas. 80% das decisões eram tomadas em 20% do tempo. E 20% dos clientes eram responsáveis por 80% das rendas. Então, olha que legal. Esse aqui é um dos grandes princípios de produtividade e de foco. Então, se você começa a olhar para isso aqui na sua vida e aplicar de fato, você começa a ser mais produtivo. Então, eu vou dar de presente para vocês esse slide aqui, ó, para vocês exercitarem isso daí, ó. Faça uma lista dos 20% de atitude que você tem e que te trazem vantagens e prejuízos na sua vida profissional e pessoal. Você pode colocar vários itens. Então, qual que é a ideia? Você vai pegar aqui, ó, produtividade no trabalho. Então, você vai colocar aqui 20% de coisas que você faz e que ajudam 80% das vezes e 20% das coisas que você faz e te prejudicam em 80% das vezes. Aqui você vai colocar tudo que te ajuda e aqui tudo que te atrapalha em termos de performance. Em tudo, ó.
em estudos, em produtividade, em saúde física, saúde mental, em tudo isso aqui que vocês quiserem melhorar a produtividade. E quando vocês terminarem isso aqui, vocês vão ver que vocês vão se sentir mais produtivos só pelo fato de ter clareado as coisas, tá bom? Ok. E olha só. Eu gosto do último slide, sempre olha só o último slide, é sempre assim, yeah, level up. Ó, certo? Então eu vou mandar para vocês esse slide aqui, tá bom? Esse slide e o slide anterior. Primos, vocês estão gostando desse estilo novo que eu estou fazendo no desafio? Que eu estou com vários slides, uma coisa diferente, estou mandando no grupo do Telegram, com alguns exercícios práticos para vocês poderem fazer, exercitar. Vocês estão gostando disso daqui? Porque eu acho que está bem organizado, está bem mais organizado assim, está bem mais intuitivo de seguir. Tá? Então, show de bola, beleza. Muito bom. Primos, então é o seguinte, recadinho rápido, tá? Eu vou abrir uma caixa hoje ali no Stories, perguntando quem vocês gostariam que eu trouxesse aqui nas lives, tá bom? Tem algumas pessoas legais aí, e tem algumas pessoas legais que estão na manga, que eu estou pensando, etc. Então, vou mandar essa caixa para ver quem vocês gostariam que eu trouxesse, né? Como vocês sabem, a gente já trouxe, muitas pessoas icônicas aqui. Dentre essas pessoas icônicas, a gente trouxe, acredito que uns 10, 9 bilionários assim para falar para vocês. Então, vamos trazer mais pessoas também, tá bom? Quero que vocês me ajudem a escolher as pessoas que vocês querem trazer. Outra coisa, a gente vai ter o nosso evento no dia 11 de agosto, tá? Amanhã, no final da live, eu vou falar um pouquinho sobre o evento. Tá bom? Para quem quiser saber, porque tem muita gente perguntando sobre o evento. Afinal de contas, é o maior treinamento de finanças do mundo, olha só. Teremos 20 mil pessoas quase, não é? Então, amanhã no final da live eu vou terminar o conteúdo, me despeço de quem quiser ver o conteúdo e vou falar um pouco sobre o evento que vai acontecer, tá bom? Primos, muito obrigado por tudo isso, muito obrigado por quem me compartilha, por quem posta, por quem tira um print, assim, isso daí me ajuda pra caramba, assim... Gratidão imensa a vocês que fazem isso, tá? E agora eu vou postar no feed a frase do dia, que na boa é a frase foda. Eu quero que vocês vão lá na frase do dia, vocês deem um soquinho de quem participou na live e vocês marquem a primeira pessoa que vier na cabeça de vocês que deverá participar, deveria assistir a nossa live aqui, tá bom? E todo mundo que comentar hoje vai participar da premiação de 2 ingressos para o evento de agosto e um par de livros também que estão ali no feed. É só você arrastar para o lado que você vai ver qual é o livro de hoje, tá bom? Grande abraço, primos, tudo de bom, até amanhã às 5 e 6, nos vemos.